Amém. Os irmãos com a graça e a paz de São Jesus. Amém, irmãos? Vamos todos ficar de pé. Nessa noite, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos na sexta-feira, a qual o evangelista Jean tem trazido acerca do Adventismo do sétimo dia. Nós tivemos aí uma parada devido ao carnaval, o feriado, mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos dar continuidade e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai amado, nesse momento, Senhor Jesus, em Tua presença, nós Te exaltamos, Te glorificamos, meu Deus amado, porque temos a nossa, Deus, na nossa esperança, a Tua vinda, na nossa vida, Senhor, a Tua pessoa, e temos aqui, meu Pai, a oportunidade de mais uma vez aprender, Senhor, a Tua santa palavra, mostrando, meu Deus, que para nós é importante ter a Tua santa palavra como regra de fé e prática para com as nossas vidas. Assim, Pai, abençoa o Teu Filho, que vai dar continuidade, Senhor, esses estudos, meu Deus amado, acerca, a qual meu Pai também falará acerca, meu Pai, da eternidade. Meu Deus amado, do destino do homem após a morte. Que Tu possa abençoar o Teu Filho, dando graça, poder do Teu Espírito Santo. Usa poderosamente, Senhor, para a edificação da Tua igreja. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Evangelista Jean. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanham, né, que sempre têm estado conosco durante esses estudos que nós estamos trazendo. Irmãos, nessa noite, nós vamos passar para outro assunto que é importante, ao meu ver, é uma das coisas importantes, porque é uma das coisas que é defendida pelo Adventismo. Nós vimos nos estudos anteriores as razões pelo qual nós consideramos a Igreja Adventista do sétimo dia como uma seita, né? Embora tendo a aparência de piedade, como diz o apóstolo Paulo, mas com relação aos fundamentos doutrinários da fé genuína, verdadeira, né, que nós cremos e que na maior parte das igrejas evangélicas defendem, eles divergem, né? Nós vimos aí que vários pontos, né, que eu repeti na segunda aula, e nessa noite nós vamos ver outro assunto interessante, que é também estudado nos cursos de teologia, né, os cursos que tem por aí afora que fala de teologia sistemática, dogmática. Eles estudam, há uma parte da teologia dentro da soteriologia ou dentro dos estudos escatológicos, você acha mais dentro do estudo escatológico, quando se está estudando acerca das últimas coisas, é o estado intermediário da alma. O que é o estado intermediário da alma, né? É a crença de que após a morte do nosso corpo, a morte física, a alma ainda continua existindo, né? Esse é um estudo que geralmente se vê dentro dos cursos de teologia quando se estuda a respeito de escatologia. Você vê muito nos livros de escatologia. Na realidade, é um assunto que você encontra lá. Por qual razão? Porque o estudo escatológico, irmãos, ele abrange também, dentro do assunto, o juízo, né? O juízo que vai acontecer aos pecadores, né? Aborda o julgamento de Deus, né? Aos homens, e tudo isso ela vai englobar o assunto sobre a existência do inferno, né? Sobre a existência do inferno.
Por isso que nos estudos de teologia que há nas faculdades, né, nos cursos, eles colocam essa cadeira, essa disciplina dentro do assunto escatológico, né? E ela é importante, irmãos, porque na maior parte das seitas, né, elas divergem daquilo que comumente nós cremos, que aprendemos através da palavra de Deus, daquilo que é por tradição doutrinária da igreja, né, que é crer na existência do inferno, que crer na imortalidade da alma, né, em que a alma ela existe após a morte do corpo, ela não entra no estado de aniquilamento, né, não é aniquilada. Geralmente aqueles que defendem isso aí, eles apregam um tipo de aniquilismo da alma, ou seja, quando a pessoa morre fisicamente, né, ela deixa de existir. Muitos usam esse termo sono da alma. Eu já vi até mesmo evangélicos tendo uma má compreensão, né, quando se fala a respeito desse assunto, sono da alma, né, geralmente os irmãos, já encontrei muitos irmãos que acredito que quando o crente morre, ele entra num estado de dormência, né? Ele fica dormindo. E, na realidade, nós sabemos que, quando a Bíblia fala de dormir, ela não se refere à alma, né? Não se refere ao espírito do homem, mas se refere ao corpo, ao nosso corpo físico, não à nossa alma. A alma, ela continua existindo. E os adventistas do sétimo dia, irmãos, eles negam o inferno. Para eles interpretam o inferno como sendo a sepultura, né? Talvez pela razão de que a palavra no original, e eu acredito que essa seja a razão, ela é utilizada para sepultura, como a palavra original no hebraico, assim como também no grego, tanto ela é utilizada para a sepultura física, né, como ela é utilizada também para uma região espiritual. Por qual razão? Pelo simples fato de ser uma região invisível. Assim como a sepultura física ela é invisível aos olhos humanos, o inferno também é invisível aos olhos naturais, aos olhos humanos. Nós não vemos. E por essa razão as palavras, tanto no hebraico e no grego, elas significam isso, região dos mortos. Mas aí vem aquela pergunta: como é que eu vou entender, irmão Jean, como é que eu vou defender a questão da existência do inferno como sendo um lugar espiritual e não físico? Já que você diz que essa palavra ela pode ser aplicada tanto para a sepultura física, como também para a existência de um local em que vai a alma e o espírito da pessoa, como é que eu vou poder entender isso e passar para alguém? Através do próprio texto, irmãos. Não precisa tanto. É bom, quando você tem tempo, estuda as línguas vernáculas, né, o hebraico, o grego, que você vai ver os termos, né, Sheol, né, que é em hebraico, Hades, que é em grego, né, a palavra inferno está no latim. Então você vai ver essas palavras, tanto Sheol no Velho Testamento, que é uma palavra em hebraico, então ela está contida lá no Velho Testamento. E como também você vai encontrar a palavra Hades, que é uma palavra de origem grega no Novo Testamento. Existem termos também que são usados para distinguir, né? Na Bíblia tem traduções que ela distingue em palavras tanto a sepultura física, né, onde está o corpo físico, onde o corpo físico ele passa por um deterioramento, um estado de decomposição, como também existe uma palavra específica para a alma e o espírito da pessoa, uma palavra específica para uma região espiritual. Também há um termo que é usado, que alguns tradutores, inclusive João Ferreira de Almeida traduziu
em algumas Bíblias, erroneamente, a questão do lago de fogo, né? Traduziu como sendo também um inferno, a mesma dimensão do inferno, mas nós sabemos que é um lugar onde é condenado não só a alma e o espírito, mas também está o corpo do homem, que é o Geena em grego, né? Que em hebraico tem uma palavra específica, que no momento me foge a lembrança. É uma palavra específica em hebraico para lembrar justamente episódios que no Velho Testamento, não, Sheol, não, eu acho que é Tártaro, é um lugar específico, não, Tártaro é em grego, é um lugar específico, no momento me fugiu, era o Vale de Minor, exatamente, que no Velho Testamento era um lugar em que era cremado os corpos, né? Era tipo um lixão, e que se tornou assim por conta que era um lugar que alguns reis que haviam se desviado, até os reis pagãos, eles sacrificavam através do fogo. E essa palavra em hebraico, ela passou a significar esse lugar de condenação para o corpo do homem. Que nós sabemos, irmãos, que no final de todas as coisas, as almas daqueles que estão no inferno terão seus corpos novamente, serão ressuscitados, né? E serão lançados no lago de fogo. Daí onde vem o termo Geena. Em algumas traduções, por exemplo, quando Jesus disse, né, se a tua mão direita pecar contra ti, arranca-o e lança-o no fogo, melhor que seja cortado uma mão do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Essa palavra inferno, traduzida nas nossas Bíblias, com exceção de algumas traduções, como a tradução brasileira, ela usa o termo Geena, que é justamente um termo específico para atribuir ao lago de fogo, que será a condenação tanto para a alma, o espírito e o corpo do homem. Se o homem morrer hoje, o que é que acontece? Se ele for crente, ele vai para o céu. Se tiver aceitado Jesus como Senhor e Salvador, ele vai para o céu. Se ele morrer sem Cristo, irmãos, ele é lançado no inferno. Ele é lançado no inferno. E é isso que os adventistas não creem, eles não defendem essa ideia, eles acreditam que isso se contrapõe à pregação do Evangelho que prega o amor de Deus. Consecutivamente também existem outras seitas, como os Testemunhos de Jeová, que defendem a mesma ideia, usam os mesmos argumentos, inclusive os argumentos são bastante parecidos, até porque nós vimos nos estudos anteriores que os TJs, né, os Russelitas, eles foram gerados do Adventismo. Né? Russell passou pelo Adventismo e por essa razão defendeu, tem muitos pontos, né, que eles, muitos argumentos que são bastante parecidos, principalmente em relação à imortalidade da alma, que eles acreditam que o homem tem apenas a alma como fôlego de vida, ele tem o corpo físico, mas a alma é apenas o sopro, o vento, né? A respiração, que depois da morte ele deixa de existir, ele entra num processo de inexistência, ele não existe mais. Então, esses pontos doutrinários são defendidos, particularmente, são defendidos que iguais. Antes da gente ver isso, irmãos, é bom que a gente entenda uma coisa. Esses movimentos, Testemunho de Jeová, Adventismo, inclusive também o Espiritismo, ele não crê no inferno, são movimentos, o Adventismo, o Testemunho de Jeová, são movimentos que eles acreditam que o homem é apenas corpo e existe a alma como fôlego de vida, vento, sopro. Um ensinamento chama a outro, né? Se eu quero anular uma coisa, eu tenho que anular a outra. É uma regra. Se eu quero anular o inferno, lugar de condenação eterna, então eu tenho que sair aniquilando as outras coisas, que vão favorecer a doutrina da existência de um lugar de condenação para a alma e o espírito. Então,
o que é que eu vou aniquilar? Eu vou aniquilar a existência da alma como sendo imortal. Eu vou pregar, ensinar que a alma ela é apenas o fôlego, sopro, que o homem é apenas matéria, ele tem a alma apenas como o que lhe dá vida, a respiração, e deixa de existir. Porque eu aniquilando isso, eu também tiro a ideia da existência do inferno. Entendeu aí? Quer dizer, uma coisa ela vai chamando a outra. Uma coisa, para eu anular uma coisa, eu tenho que começar anulando outra. É o que a gente viu desde o começo. Né? Então, a seita é essa. Quando ela passa a defender alguma coisa anticristã, antibíblica, para que ela venha defender aquilo, ela precisa antes aniquilar outras. Né? E aí é onde vem os problemas. Porque há coisas, irmãos, que está claro na Bíblia que você não tem como fugir delas. Por exemplo, eles dizem que o homem é apenas o corpo, né? E o fôlego de vida, esse sopro, essa respiração que nós temos. E aí o que é que nós vamos fazer? Mostrar que o homem ele tem um corpo, uma alma e um espírito, que nós chamamos de tricotomia. Esse termo ele não é bíblico no sentido de você encontrar essa palavra dentro da Bíblia. Você não encontra essa palavra. Mas é um termo teológico que é usado para se entender que o homem ele é composto por partes. Qual é a parte? Corpo físico, né, que é através do corpo que eu consigo perceber as coisas que estão à minha volta, tato, audição, paladar, visão, que são coisas concernentes ao meu corpo físico, a visão. E a alma, né, que como diz os estudiosos, e a Bíblia também, é o centro das nossas emoções, e o nosso espírito, que como diz o salmista, é a lâmpada do Senhor. Então nós temos essas três partes que nos faz o que nós somos, homens, criado à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia, irmãos, ela mostra isso, embora algumas passagens elas não repetem, que a passagem, por exemplo, quando vai falar de alma e espírito, repete só uma, ou a alma ou o espírito, não repete as duas separadamente. Por qual razão? Porque não há necessidade de haver repetições de algo que já é afirmado. Quando você afirma uma verdade, não tem necessidade de você ficar afirmando ela, pronunciando, repetindo ela várias vezes. Já tem uma grande quantidade de versículos que mostram que o homem é corpo, alma e espírito, então não há necessidade de todas as vezes que mencionar o homem, mencionar as três partes juntas, né? Vamos começar vendo na Bíblia, irmãos, essa parte da tricotomia. Eu não vou citar todas as passagens, mas vou citar só as mais principais. Vamos ver a mais conhecida, que está lá no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 1. Que é o cântico de Maria, quando ela teve a notícia de ter gerado no seu ventre Jesus, né, o nosso Senhor, e Senhor dela também. Capítulo de número 1, a partir do versículo de número 46. Diz assim a palavra de Deus: E disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você percebe aqui que as duas palavras são usadas separadamente, alma e espírito, né? Se alma e espírito, irmãos, fossem dois termos iguais, como acreditam, defendem os dicotomistas, o dicotomista, diferentemente do testemunho de Jeová e do adventismo,
Eles acreditam que o homem tem uma alma, né? Que é imortal após a morte física. Mas essa alma é o mesmo espírito. O homem é só corpo e alma. Alma e espírito é a mesma coisa, são sinônimas. São chamados dicotomistas. Aí há vários crentes que acreditam dessa forma, que o homem tem apenas o corpo. Há teólogos também que defendem essa ideia, de que o homem ele tem um corpo e tem uma alma que é imortal. O dicotomista, ele diverge dessas seitas, né, Adventismo, Testemunho de Jeová, porque ele acredita que o homem tem uma alma imortal, sendo que a alma e espírito do homem é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque ele vê passagens na Bíblia que é repetida, né? Mas você vê que se ela fosse uma coisa, se fosse uma parte igual, se alma e espírito fosse a mesma coisa, não teria sentido a Bíblia fazer repetição dela em versículos separadamente, como aqui acabamos de ler. Na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a Bíblia diz assim: carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, primeiro, alma, segundo, e corpo, terceiro, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que as três partes aqui que compõem o homem são citadas por Paulo aos Tessalonicenses separadamente. Nós vamos ver também lá em Hebreus 4. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, que diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito. Note, alma e do espírito. Então não tem sentido dizer que alma e espírito são duas coisas iguais. Porque se são, por que então são citadas separadamente, né? Alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós vemos aí repetido nos evangelhos. Deixa eu ver aqui se eu encontro outra passagem interessante. Vamos abrir no Velho Testamento, irmãos. Livro de Jó. Capítulo de número 7, versículo 11. Jó 7, 11. Jó, capítulo de número 7, versículo 11. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, e queixar-me-ei na amargura da minha alma. Então Jó aqui ele cita as duas partes separadas, espírito e alma.
né? E no próprio texto que eles utilizam, né? Lá em Gênesis, o próprio Adventismo ele gosta de citar muito esse texto, mas pelo contrário, mostra a presença das 3 partes que compõem o homem: corpo, alma e espírito, na formação do homem. Quando Deus soprou no homem, o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, obrigado, pastor. Diz assim, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ó, corpo. Formou do pó da terra. Aqui é o corpo. Corpo físico. Do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. A alma. Deus soprou a alma no homem. E o homem foi feito alma vivente. Aliás, soprou o espírito e o homem passou a ser alma vivente. O que é interessante é isso aqui, ó. Ele passou a ser alma vivente. Por que ele passou a ser alma vivente? Porque ele já tinha uma alma. Faltava a vida. E a vida lhe veio através do espírito. Então, são as 3 coisas, irmãos, que compõem o homem. O homem foi feito do pó, Deus soprou sobre ele o espírito, e ele passou a ser alma vivente. Ou seja, ele tinha a alma, alguns dizem que foi no momento que Deus soprou o espírito e a alma, mas o que nos interessa é saber isso, né? O homem ele tem um corpo físico, que lhe liga com o meio físico, tem uma alma e tem um espírito. Daí nós defendemos a ideia e cremos através das Escrituras que o homem ele é tricotômico. Agora, a existência da alma e do espírito após a morte. Essa forma aniquilista deles, não sei nem se eu posso dizer essa palavra correta, se eu estou dizendo a palavra correta, mas se eu não tiver, peço aos irmãos que me corrijam. Aniquilacionismo, né? Pronto, obrigado. Essa é a palavra que eu estava buscando dizer. Aniquilacionismo. Pronto. Essa ideia que eles defendem que o homem, depois da morte física, ele deixa de existir, né? Nós vemos o oposto. A Bíblia mostra que o homem existe após a morte do corpo. E isso, irmãos, até é interessante que eles apelam para tudo, para tentar defender essa doutrina. Inclusive, eles apelam para o emocionalismo. Ou seja, a ideia de dizer assim, se Deus é amor, não tem sentido dizer que Deus é amor. E eles usam, engraçado que eles utilizam esse tipo de método quando eles estão evangelizando o descrente. Quando eles estão evangelizando, quando eles se deparam com um crente, com um evangélico, eles botam para quebrar, irmãos, não aliso não. Mas quando eles pegam uma pessoa leiga, que eles querem enlaçar mesmo, eles apelam para esse sentimento. Como é que pode? Deus é amor, né? Deus é misericordioso, deixar uma pessoa condenada no inferno eterno, sendo atormentada. Eu estava até meditando isso aí, irmãos, que eu até pedi a Deus que quando me fizesse trazer esses estudos, eu reconheço que existe pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu, e às vezes até muito mais eloquência. Mas eu orei a Deus e pedi, Senhor, me faz eu ter unção, porque eu entendo que a unção não é só a forma de exposição da verdade, mas é aquela que revela a verdade. Seus irmãos estão entendendo o que eu estou falando. A unção que eu entendo não é a exposição, porque você assiste um podcast, você assiste um estudo bíblico, você vê que tem gente que parece uma metralhadora de conhecimento, né? Mas aquele conhecimento acolá, irmãos, ele fica no campo das ideias, da informação. É diferente da unção. E é onde nós estamos precisando muito. E eu orei a Deus, Senhor, quando eu falar esses estudos, eu sei, eu entendo que em termos de eloquência, né, esse pessoal que é treinado, faz até treinamento para palestrar,
para se portar diante das pessoas. Eu sei que eles dão um show, né? Mas eu quero a unção, eu quero fazer a tua verdade ser entendida, não no campo das ideias, mas no coração. Aí eu pedi, Senhor, quando eu for falar desse assunto sobre inferno, sobre a existência do inferno, a existência da alma após a morte do corpo físico, que ela entre no coração da pessoa, que crie esse sentimento. Porque no mundo, irmãos, eles utilizam a artimanha de apelar para essas técnicas humanas. Como os adventistas, eles apelam, assim como o testemunho de Jeová, apelam para o emocionalismo, trazer a pessoa à emoção. Ah, como é que pode, Deus? Se Deus é amor, deixar a pessoa sendo atormentada no inferno, né? Mas, irmãos, se a gente observar, se a gente ler, inclusive, os pais da igreja, eu acho que foi Santo Agostinho que ele disse que, ele dando uma comparação sobre a condenação do inferno, falando sobre essa condenação, o juízo eterno e tal, ele diz o seguinte, ele faz até uma descrição, ele diz que, por exemplo, que a punição ou a condenação é de acordo com a ofensa. Aí ele dá um exemplo. Quando você ofende uma pessoa comum, no máximo que você pode ter é uma falta de, por exemplo, a pessoa vai, uma falta de afeto, ela não vai mais se aproximar de você, vai ficar sem falar com você e tal, vai ficar com raiva de você, chateada. Mas quando você ofende uma pessoa um pouco mais elevada, tipo um guarda, um policial, você é preso, né? Provavelmente, dependendo da sua ofensa, você vai sofrer um processo administrativo, provavelmente. Se você ofende um delegado, isso vai galgando. À medida que você vai ofendendo, de acordo com aquele a quem você ofende, é o grau da sua punição. É assim que a gente entende no âmbito jurídico, no mundo que a gente vive. Se você ofender o presidente, né, é honesto, né, que não seja esse aí que a gente está vendo aí, mas se você ofende, você é punido, né? Não me refiro a esse de atual, né? Esse aí atual, ele punha a pessoa sem ver mais para quê. Mas se você ofende uma pessoa bem mais elevada, você vai ser punido de acordo com ela. Aí ele disse o seguinte, que Deus, irmãos, ele é eterno. Deus é eterno. Então, quando nós pecamos, nós não estamos pecando contra uma pessoa, simplesmente como eu, você. Você está pecando contra uma pessoa que é eterna. Por essa razão que o seu pecado é eterno, a sua condenação, sua ofensa é eterna. Você ofendeu mediante aquele a quem... Você ofendeu aquela pessoa. E Deus, irmãos, como Ele é eterno e infinito, você está ofendendo uma pessoa eterna e infinita. A razão pelo qual ele quis explicar o inferno como sendo um lugar eterno. Por que o inferno é eterno? Porque a sua ofensa foi a um ser eterno. Quando nós pecamos contra uma pessoa eterna. Uma pessoa que não tem começo, meio e fim. Por isso que o nosso pecado, a nossa condenação, ou a condenação do incrédulo, quando ele é condenado ao inferno, ele vai passar o inferno eternamente, porque ele pecou, ofendeu uma pessoa eterna. Agora, uma das coisas que eu estava meditando, irmãos, eu pedi a Deus para ter cuidado quando expressar, porque nós sabemos que o inferno é um lugar de tormento, né? Onde há choro, como diz, quando a Bíblia sempre vai falar do inferno, ela fala como um lugar de tormento, onde há choro, ranger de dentes, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Nas palavras significa um grande abismo, lugar de escuridão, trevas exteriores, tudo isso nós encontramos na Bíblia. Mas uma das coisas a gente não se atenta, que o inferno é a ausência total de Deus. Não é só o fato de um incrédulo estar lá sofrendo, não. Não é só esse fato, não. Não é só o sofrimento da pessoa que está lá no inferno, não. Quem morreu, irmãos, e hoje está no inferno, ele não está apenas sofrendo, não, ele está ausente
da presença de Deus, ou seja, a presença de Deus ele não sente de maneira nenhuma, ao passo que até aqui em vida, o homem incrédulo, por mais incrédulo que ele seja, mas ele ainda consegue perceber, como diz o apóstolo Paulo, né, que a natureza revela, né, a presença de Deus. Davi olhava as estrelas, dizia, Senhor, como é, ele contemplando as estrelas, viu o quanto Deus era grande e tal. E o incrédulo, ao ver a criação, por isso que lá em Romanos, Paulo está falando aos homens, né, conhecendo a Deus, se desviaram, se afastaram. Ele não estava nem falando aos judeus, estava falando no geral, que o homem tendo conhecimento de Deus através da criação, pelo contrário, ele se afastou. Então há alguma coisa no mundo que mostra a presença de Deus, né? que ressalta a presença de Deus, mas quem está lá no inferno não, irmãos. Quem está lá no inferno está ausente completamente da presença de Deus. Ele tem uma alma que está viva. O nosso corpo, ele se deteriora, mas a alma, ela continua viva. Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28, ele diz assim a palavra de Deus. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui Jesus diz, não temam aqueles que matam o corpo e não pode fazer nada com a alma. Não pode fazer nada. Antes temei aquele que pode fazer perecer, temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Existe até uma tentativa de interpretar esse versículo por parte dos adventistas, porque eles dizem que a palavra perecer, né, ela significa destruição. Mas essa palavra perecer, irmãos, ela não está no sentido de destruir, aniquilamento, como eles apregoam. Perecer é sofrer dano, é o significado disso. Vamos ver se eu consigo aqui encontrar. É no sentido de arruinar. Se eu não me engano, ele cita até 2 Pedro 3, 2 Pedro 3,11. Vamos dar uma olhadinha lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Segunda Epístola de Pedro 3,11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém de ser santo, de ser em santo trato e piedade. Note aqui a palavra perecer, ela vai estar no sentido de ruína, não aniquilamento, porque ele está falando aqui daquilo que vai acontecer no juízo. Ele vai falar daquilo que vai acontecer ao mundo, né? A terra se desfará e tal. Aí ele usa o termo perecer, mas o termo que mais responde essa palavra está lá em Lucas. Lucas 15, 17. Lucas capítulo 15, versículo de número 17. Note que a palavra perecer na Bíblia, ela não está no sentido de aniquilamento, deixar de existir, mas sim de arruinar-se, ser arruinado. Versículo 17. E tornando a si, Lucas 15, 17, e tornando em si, disse: quantos
empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, a gente vê aqui que a palavra perecer, que eles interpretam forçosamente nesse texto de Mateus 10, 27, perecer aqui está no sentido de ruína, arruinar-se, não no sentido de destruição. Então, quando Jesus diz assim, não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer, ou seja, arruinar-se, arruinar no inferno a alma e o corpo. Padecer, tem tradução, é padecer, né? Está, situação, está lá, né? Lucas capítulo de número 20, versículo 37. Inclusive no original, esse termo aqui é geena, né? Padecer no o corpo e a alma, né? O corpo ele vai para o lago de fogo. Lucas capítulo 20, versículo 37. Lucas 20, versículo 37, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler até o versículo 38. E que os mortos hão de ressuscitar. Vamos ler anteriormente, irmãos, para não ficar estranho, né? Que foi um diálogo que Jesus estava tendo com os saduceus a respeito da ressurreição. Vamos pegar do versículo... Versículo 33. Portanto, na ressurreição, a última pergunta, qual será a mulher? Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora o versículo 37 fica melhor de entender. E que os mortos hão de ressuscitar também mostrou Moisés, junto à sarça, quando chamou o Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Note, para Deus vivem todos. Todos quem? Todos esses aqui que ele mencionou. Moisés, Abraão, né? Para Deus eles estão vivos, irmãos. Com isso nós concluímos até aqui, que após a morte do corpo, a alma, ela continua existindo. Ao incrédulo é lançado no inferno, e ao crente, irmãos, ele vai para o céu. Lá no capítulo de número 23, versículo de número 43, diz assim a palavra de Deus. 23, 4, 3. Capítulo 23, versículo de número 43. Vamos ler a partir do versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Tem não? Inclusive até bom, vou antecipar aí o que o pastor falou. Na tradução do Novo Mundo, irmãos, eles colocaram uma vírgula para mudar o sentido do versículo. Tradução do Novo Mundo, ele diz assim: eu te digo hoje.
estarás comigo no paraíso. Note, a vírgula aqui, colocando uma vírgula, faz toda a diferença, né? Eu te digo hoje, é como se Jesus estivesse dizendo naquele momento, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A gente tem uma vantagem nessa tradução com relação ao adventismo, porque o adventismo não mudou. A Bíblia dele é a mesma nossa. O Testemunho de Jeová não, o Testemunho de Jeová ele mudou. Ele usa uma tradução cheia de erros, cheia de falhas, não é confiável, cheio de erros. Já a tradução usada pelos adventistas é a mesma tradução que a gente usa, João Ferreira de Almeida. Então, na tradução deles, eles têm a mesma leitura, sendo que na interpretação eles dizem que aqui tem uma vírgula, que Jesus está dizendo, que ele diz assim, eu te digo hoje. Irmãos, isso aí é tão incoerente, até para quem não conhece, não é bom de gramática, mas sabe que há uma incoerência muito grande. Que se fosse esse mesmo sentido que o texto quisesse dizer, Jesus dizendo naquele momento para aquele homem, a expressão correta seria, eu te digo agora. Porque não tem sentido que o próprio Jesus falando acolá dizer, eu te digo hoje. Olha, se ele não estava no momento presente, eu te digo ontem, eu tinha que dizer acolá, né? E o sentido mais coerente seria, eu te digo agora. Não te digo hoje. Você não está dizendo naquele momento? Então, irmãos, isso aí é uma verdadeira tentativa horrenda de fazer essa interpretação de não existir o inferno para o pecador e o céu para o crente. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, o inferno para o pecador e o céu para o crente. Como é? É eles que criam essa vírgula. Que não existe essa vírgula no original. É eles mesmos que botam lá essa vírgula. É isso mesmo que eles botam no... E é por essa razão, irmãos, é por essa razão que a gente está vendo aqui, que eu pedi a Deus para que esse estudo ele alcance o coração das pessoas, para a gente saber a real razão pelo qual eu tenho que pregar para o pecador. Né? Eu tenho que pregar para o pecador por quê? Porque eu tenho que amá-lo, para que ele não vá para o inferno, para que ele não seja condenado eternamente, para que ele não fique ausente da presença de Deus. Mas também com isso, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que não se deixem consumir através dessa tristeza que a gente às vezes tem por um pecador que morre, né, que ouviu o Evangelho, né, muitas vezes esteve com a gente, veio até a igreja, mas na sua decisão, decidiu não aceitar a Cristo. Eu me lembro, irmãos, que eu tive um problema, criei um problema com Deus, quando eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai ele morreu sem Cristo. E eu comecei a me sentir culpado por isso. Me sentia culpado pelo fato de ter evangelizado, pregava, meu Deus, e nada, e ele ouviu e não aceitou Jesus. Irmãos, isso aí causou uma depressão em mim, que eu passei um ano deprimido, contado. Uma depressão mesmo, que eu estava me sentindo como se eu tivesse culpa pelo fato do meu pai não ter aceitado Jesus. O pastor Edmilson conheceu meu pai, né? Pai-avô. Teve lá em casa. Acho que a Marisa também até teve lá em casa, não foi, Marisa? Quando os irmãos iam visitar lá do Henrique Jorge. E eu me sentia culpado por isso. Eu não me perdoava. Irmãos, isso aí foi um mal muito grande que eu deixei acometer meu coração. Porque eu não parei para ver o aspecto de Deus em relação à vida do homem. E Deus me chamou para a conversa. Ele diz, olha, qual é a razão de você estar assim? Né? Eu tive quase que um diálogo com Deus. Né? Qual é a razão? Porque você perdeu seu pai? Aí Deus, irmãos, começou a me consolar pelo fato de que não era para eu estar daquela forma.
né? Deixar me consumir por essa tristeza. Porque ele me fez lembrar das passagens que tem na Bíblia de Jó, né? Quando Jó foi interpelado por Deus. Tu estava na criação, tu viu isso, tu fez isso, tu contemplou isso. Meus irmãos, eu senti a impressão de Deus da mesma maneira. Deus diz: olha, você não estava com seu pai, você não acompanhou ele, você não viu ele nascer, você não sabe o que eu fiz para ele, você não sabe de nada, você não sabe o que se passou. Então você não tem que se consumir por essa tristeza. Irmãos, eu lancei em Deus. Foi quando eu lancei em Deus essa minha tristeza, foi quando eu me levantei, né? Foi quando eu me levantei, porque eu estava colocando o meu pai acima de Deus. Eu estava colocando o amor que eu tinha ao meu pai acima do amor que eu deveria ter em Deus. Estava amando mais ao meu pai do que a Deus. E por essa razão eu caí em uma depressão. Aí foi quando eu inverti os valores sentimentais no meu coração, da minha alma. Eu vi que o meu pai não é meu. Foi quem Deus permitiu. Ele era de Deus. E ele resolveu e escolheu morrer sem Deus. Aí foi, isso eu estou falando uma linguagem, digamos assim, linguagem humana. Mas na impressão espiritual, foi muito mais profunda do que isso que eu estou tentando falar para os irmãos. É muito mais profundo. Então, é uma impressão que Deus dá ao nosso coração. E que nos fortalece, irmãos, diante das circunstâncias. O crente, a gente se entristece sim, por um pecador que morre sem Cristo. A gente se entristece por ver um familiar da gente morrer e não aceitar Jesus. Isso é natural. Mas a gente não deve deixar que esses sentimentos venham aniquilar a gente. Venha deixar que esses sentimentos, irmão, venham sucumbir. Venha devorar-nos. A gente tem que partir para cima e pregar o Evangelho. Entrega na mão do Senhor e vai lá. Né? Quantos momentos Jesus não teve nessa situação, né, irmãos? Pessoas que estiveram com ele e tal, e o negaram. Mas ele continuou a mensagem. Vamos ver aqui outras passagens, como por exemplo, lá em Eclesiastes, capítulo de número 17, versículo 7, que até age concomitantemente com o versículo que nós lemos de Lucas 23, 46. Eclesiastes 2, capítulo 12, versículo de número 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Note, o pó volte à terra, o normal, mas o espírito volte para Deus. Como é que o espírito, irmão, pode deixar de existir? Volte a Deus, que o deu, né? Tem uma passagem interessante, Salmo de número 90. Abram lá comigo. Salmo de número 90. Versículo 10. Eu vejo aqui, irmãos, a existência do céu, para o crente, a promessa do céu. Eu vou até corrigir um erro que eu vejo no meio da teologia, porque eles dizem assim, que quando o crente do Velho Testamento morria, ele ia para um lugar no Seol, né? Tinha um lugar no inferno. Seol é inferno, é sepultura, né? Ele dizia o seguinte, o Seol, que é a sepultura espiritual, é o inferno, poderia dizer assim, havia um lugar que o crente do Velho Testamento, quando ele morria, ele ia, que ele chama o seio de Abraão. Eles interpretam aquela passagem, o seio de Abraão, como esse lugar lá, né?
Mas, irmãos, lá no Velho Testamento já fazia menção do céu para o crente. Ou seja, aqueles que morriam no Velho Testamento, salvo pela promessa de Cristo, do porvir, eles iam para o céu também. Né? E aqui eu vejo a presença do céu, quando ele diz no versículo 10, leiam comigo, que vem, preste atenção, versículo 10 de Salmo 90. Os dias da nossa vida chegam a 60 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta, ou seja, a morte física, a linguagem poética, cedo se corta. E vamos voando. Voando para onde, irmãos? Vamos voando. E vamos voando. O cortar aqui é morrer. Morrer fisicamente. Cedo se corta. Ou seja, o salmista vem contando o enfado, o cansaço do homem na terra. Aí ele é cortado. Quando é que é cortado? Quando ele morre fisicamente. Aí a Bíblia usa a expressão, e cedo vamos voando. Né? Vamos voando, no sentido de que, claro, é uma linguagem figurada, poética. Voando para onde, irmãos? Aqui é a alma do homem voltando para Deus. No Salmo de número 146. Versículo 4, olha como é interessante. Sai-lhe o espírito. Ora, irmãos, a lógica é, se o espírito e a alma, ou espírito e alma, que é a mesma coisa segundo os dicotomistas, deixasse de existir, não teria sentido essa expressão, sair. Concorda comigo? Se ele deixa de existir, ele vai sair para quê? Exatamente, irmão. Bom raciocínio do irmão Aristides. Se você sai para algum lugar. Agora, quando você deixa de existir, você não sai. Você deixa de existir. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. O que volta para a terra é o corpo. Né? Irmãos, eu me lembrei uma coisa interessante. Eu vou até falar agora, que a minha memória é muito falha. E eu vou falar agora para não esquecer, que eu acho importante. Por exemplo, as pessoas que acreditam que o homem, quando morre, no caso o adventista, quando acredita que o homem, quando morre, ele deixa de existir, ele acredita no juízo eterno. Eles acreditam que Deus vai julgar o incrédulo e vai lançá-lo no inferno, que eles serão destruídos. Eles acreditam, o inferno dos adventistas é de destruição. Ou seja, a pessoa, o incrédulo, ele vai ressuscitar novamente, sendo que ele vai ressuscitar para ser lançado no inferno e lá ser destruído, ou seja, de destruição. Eles acreditam assim. Segundo essa linha de pensamento, irmãos, seria meio incoerente. Por qual razão condenar o incrédulo? Olha, se ele voltou, então logo a alma não é a mesma alma daquela que foi destruída. Concorda comigo? A alma não foi destruída, não deixou de existir. Se ele ressuscitar novamente, ele não vai ressuscitar com a alma que deixou de existir. Ele vai ressuscitar com a outra alma. Então a alma dele não teria pecado algum. Seria uma linha de raciocínio. Não sei se os irmãos estão entendendo, pastor, o que eu estou querendo dizer? Então é como se Deus estivesse jogando uma condenação a uma pessoa que não tinha culpa nenhuma naquele momento de existência. Não seria duas ressurreições. Exatamente, seria duas ressurreições, né? Da alma. Exatamente, que a alma tinha deixado de existir, né? Seria... Se fosse com base nessa linha de raciocínio. Veja o que diz a Bíblia, um texto bastante conhecido, lá em Lucas 16, 19. Lucas 16, versículo de número 19.
que é a história do rico e Lázaro. Há traduções bíblicas, irmãos, que no rodapé fala parábola. Tem traduções que é, mas esse termo, esse subtítulo em cima não é inspirado. O que é inspirado é o que está escrito. Aqui é uma história real, verdadeira, verídica, daquilo que Jesus vai narrar sobre o rico e o Lázaro. Inclusive tem até livros que falam do nome, né, do rico, que aqui não é mencionado no Evangelho de Lucas. Mas há pessoas que dizem, no caso o Testemunho de Jeová e Adventista, eles defendem a mesma ideia de que aqui é uma parábola. Por que eles dizem isso? É um apelo desesperado, eu chamo isso um desespero, de dizer que isso aqui não é real. É um desespero. Até interessante, tem um argumento do pastor Glauco em cima disso aqui, que ele diz que, tudo bem, que fosse uma parábola, mas mesmo assim uma parábola, ela é com base em algo existente, não é? Você, por exemplo, a parábola do semeador. Você conta uma história, para daquela história ilustrar algo, um ensinamento, não é assim? A semente é a palavra, o semeador é o Filho do Homem, Jesus Cristo. Os 4 lugares em que a semente caiu são quatro tipos de corações, ou de ouvintes que ouvem a palavra. E assim vai por diante. Essa é a regra de uma parábola. Mas a história de uma parábola é real, que é com base naquilo que existe. Ainda que fosse, que é uma história, não é uma parábola. Mas ainda que fosse uma parábola, irmãos, primeiro, uma parábola é com base em algo real. Então aquilo que está narrando aqui é real. E em segundo lugar, que eu poderia dizer aqui, é que uma parábola, ela geralmente, ela traz ou quer trazer algum significado nos elementos que nela é mencionado. Tipo, a semente é a palavra, né? O lugar onde a semente cai são os lugares do ouvinte, o coração do homem que ouve. E se você for analisar isso aqui, irmãos, e a maioria das parábolas de Jesus, todas elas têm explicação. Vocês já perceberam isso? Jesus explica depois, isso aqui é aqui, até aquelas que em seguida não tem explicação, mas você vai encontrar a explicação nela de outro texto, que é a chave para se interpretar uma parábola, mas ela é seguida de interpretação. Quando você lê essa história, o rico e o Lázaro, irmãos, ela não tem canto nenhum uma interpretação para os elementos, os personagens que nela é citado. Aí ele vai dizer: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, aqui de praxe, você vê que não é uma parábola. Primeiro porque ele cita nomes próprios, dizendo que as pessoas fizeram. Imagine só, irmãos. Qual é a história precedente da parábola?
Tinha que ter, se fosse uma parábola, né? Uma parábola para ensinar algo, né? Não tem. Jesus começa a falar. Que puxa a parábola. Isso é bom de ser observado. Toda a parábola, segundo o que o pastor, como não está sendo transmitido, eu acho que o que os irmãos falam, né, perguntam, eu vou transmitir aqui para os que vão assistir, né, mais tarde. O pastor Edmilson, ele faz uma observação de que toda parábola ela tem um precedente. Ou seja, tem alguma coisa que ocasionou a um exemplo, a usar a parábola para narrar, né, alguma coisa. Então, qual seria o precedente a isso aqui? Não tem nenhum. Jesus começa a contar a história, né? Outra coisa a ser observada é o seguinte, irmãos. Jesus ele está usando nomes próprios. Está dizendo que houve, Abraão fez isso, né? Lázaro aconteceu isso lá. Imagine uma pessoa dizer uma coisa que a outra não fez, irmãos. Que não tem acontecido. É dizer que Jesus teria mentido, né? E outra. Alguns eles arriscam em dizer que que o pobre representa os que são perseguidos, o rico representa... E o restante dos elementos? Diz que os ricos representam a alta sociedade, né? Mas o restante dos outros personagens, né? Os acontecimentos que é narrado, representa o quê? Não tem, irmãos. É uma história mesmo. Que Jesus queria mostrar a seriedade das coisas. Mas existe outro apelo argumentativo em cima disso aqui. Eles dizem o seguinte, preste bem atenção. Isso aí é bom vocês aprenderem. Eles dizem o seguinte, ora, vocês crentes dizem que o inferno é o lugar que vai a alma e o espírito da pessoa. Correto? Correto. O inferno é um lugar que padece a alma e o espírito do homem. Né? Aí eles dizem o seguinte, bem, aqui a Bíblia diz que o rico estava no inferno e ergueu os olhos e em tormento pediu a Abraão que falasse com Lázaro, trazer água e molhar a ponta da língua. Como é que, se já que o inferno é um lugar espiritual, como é que na narrativa aqui dá a entender ser um lugar físico? Visto que a pessoa estava lá, o incrédulo estava lá, o rico estava lá sendo atormentado, estava lá e teve sede. E pediu, né, a Abraão que mandasse Lázaro ir até lá onde ele estava e refrescar-lhe a língua. Como é que você explica isso aí? Olha, irmão, tem duas explicações para isso. Possuo duas explicações. A primeira que eu usava. A nossa alma, irmãos, ela é vinculada ao nosso corpo. Então, tudo que nós conhecemos, por exemplo, nós sentimos o gosto das coisas, né? Sentimos o tato, a forma, a beleza. E eu costumo dizer que uma das maiores provas dessa existência da alma em nós é quando nós sonhamos. Quando nós temos um sonho, o nosso sonho, ele interliga as nossas lembranças. Seus irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. As nossas lembranças ficam armazenadas em nossa alma. O incrédulo, irmãos, ele não conhece as coisas espirituais como o crente a conhece. A Bíblia diz que o que é espiritual entende o que é espiritual. Mas uma pessoa natural não consegue discernir o espiritual. Por quê? Porque ela se discerne espiritualmente. Às vezes eu vejo um irmão quebrantado e tal, eu não sei explicar com palavras, mas eu entendo o que é que ele está sentindo. Porque espiritualmente falando eu consigo entender. Fisicamente eu não consigo, mas espiritualmente eu consigo entender. Vocês irmãos estão me entendendo? Ou seja, eu consigo entender, não consigo explicar com palavras, mas eu consigo entender. O crente, porque ele tem agora, já com o espírito vivificado, ele conhece agora as coisas espirituais. Não sei se os irmãos se lembram, que quando Jesus foi explicar a Nicodemos, com relação ao novo nascimento, ele usou a linguagem humana, para falar a respeito do novo nascimento, né? Olha, se eu falei na linguagem humana, você não entendeu, né? Aqui vai ser, eu não vou me aprofundar agora não, porque senão vai ficar incompleta a minha primeira explicação.
Quando o incrédulo morre, irmãos, vai toda lembrança na alma dele daquilo que ele conheceu aqui. Tudo que ele conheceu aqui vai. Então, as lembranças dele estão lá. Então, a pessoa, quando ela está, no caso dele aqui, que estava sendo atormentado no inferno, o que é que ele lembrou, irmãos, que saciava a sede dele? Quando ele estava em angústia aqui, tomava uma água. Eu não sei se os irmãos percebem, quando uma pessoa está muito aflita, né? Geralmente corre alguém, rapaz, dá um copo d'água aqui para a pessoa aqui, rapaz, traz água. Às vezes não tem nada a ver com aquilo que, né, traz uma água, porque ela está assim, rapaz, traz água, porque ela vai associar alguma coisa física com aquilo que ela está sentindo, a angústia que ela está sentindo dentro dela. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o que é que acontece? Aquela pessoa estava no inferno, sendo atormentado, então a única coisa, a lembrança que ela tinha, que causava um refrigério a ela, que trazia um certo alívio, era quando ela era saciada. Então ela dizia, na lembrança dela, pai Abraão, pede que Lázaro venha me refrescar a língua. Isso era uma primeira interpretação que eu tinha. Agora a segunda, que eu acho que é o que os irmãos talvez aceitem melhor, que aqui é uma linguagem, irmãos, não sei se esse é o termo correto, antropomórfica, para explicar algo espiritual. Jesus tinha que explicar o que é espiritual, e a única forma de explicar o que é espiritual é usando termos terrenos. Linguagem acomodativa, né? Pronto, linguagem acomodativa, que o irmão falou, é adequar algo que é espiritual, que a mente humana não poderia entender o que realmente acontecia, que é aquilo que, aí onde vai entrar a explicação de Jesus, quando ele falou a Nicodemos, né? Necessário é nascer de novo. A Nicodemos não entendeu nada. Senhor, por acaso eu entrarei no ventre da minha mãe, nascerei de novo e tal. Aí Jesus começou a explicar, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admirei em dizer, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem ou para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Aí Jesus diz assim, olha, se tu se admirou porque eu disse uma linguagem humana, imagine se eu dissesse uma coisa mais espiritual. Tu não entender nada. Em outra linguagem, Jesus, tu não entender nada. Se eu falei na terrena, tu não entendeu. Agora, se eu fosse falar numa coisa mais espiritual, tu ia entender? Então, essa é uma segunda interpretação. A irmã está entendendo o que eu estou querendo dizer? Para esse contexto aqui. Jesus, ele tinha que explicar à pessoa, as pessoas que estavam lhe ouvindo, como é o inferno. Quando a Bíblia fala de inferno, irmãos, ela fala de abismo. Aí eu vou entender o inferno como um abismo mesmo. Assim, o que eu entendo do abismo? É algo que é profundo, que não tem fim. O que a Bíblia quer dar a entender? Que é um lugar que você cai e não termina de cair. Não tem fim, né? Os irmãos entenderam essa explicação da passagem? Ficou claro, irmãos, para vocês? Ficou claro? Pastor, ficou claro? Os irmãos aí? Irmão, ficou claro, né? Vamos ver aqui, eu vou terminar em tempo hábil. Vamos ver aqui, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, 9. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Como é que você vai ver uma coisa que não existe? Eles tinham sido mortos, aí João viu as almas daqueles que tinham sido degolados, né? Tem tradução que diz, foram degolados, né? E clamavam, versículo 10, olha aí, irmãos, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgais e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos por eles, que haviam de ser mortos como eles foram. Li meio atrapalhado aqui, mas é porque eu estava pensando em outra coisa, mas os irmãos acompanharam comigo e viram, né, a leitura. Vamos ver aqui em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. 2 Coríntios 5, 1. Diz assim a palavra de Deus: porque sabemos se a nossa carne terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha aí que coisa maravilhosa, né? E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Aí eu pergunto, como é que uma pessoa vai querer ser aniquilada, irmãos? Paulo está dizendo, nós gememos para partir. E se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, o tabernáculo aqui é o corpo físico, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja revestido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também um penhor do Espírito, ou seja, o Espírito Santo. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Deixar este corpo para habitar com o Senhor. Está claro, irmãos? Está claro. Veja outro texto bastante claro, irmãos, que eu não vejo refutação para ele. Filipenses capítulo de número 1. Filipenses 1, 21. Capítulo 1, versículo de número 21. Vamos ler até o versículo de número 24. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em outras traduções é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Paulo estava em um dilema. Se o viver aqui é alguma coisa proveitosa, então não sei nem o que é que eu vou escolher, né? Não sei nem o que é que eu devo escolher. Aí ele segue, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Como é que uma pessoa vai desejar morrer, irmãos? Sabendo que vai dormir eternamente. Eu sempre digo, irmãos, que eu já passo a vida todo dia dormindo. Ainda como quando morrer, ainda vou passar muito tempo dormindo. Eu quero adorar a Deus, irmão. Quero que minha alma cante ao Senhor, louve ao Senhor, né? Versículo 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 1. Versículo de número 13. Vamos ver o 14. 13 e 14. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, note, ele utiliza o mesmo termo que o apóstolo Paulo utilizou lá em Filipenses. Neste tabernáculo, é o corpo físico. Despertar-vos
despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, que é o corpo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Jesus falou que ele ia morrer, né? Então ele sabia que ia deixar, quando ele morresse ia deixar, né? Tem uma passagem muito interessante, que eu não vou citar por conta do tempo, quando Estevão estava sendo apedrejado, né, ele viu o Senhor em pé, né? O Senhor se levantou e estava em pé à direita de Deus. Aí Estevão olhou, ele teve a visão, né? Diz: eu vejo o Senhor em pé à direita de Deus, né? Aí ele disse: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Naquele momento, irmãos, o espírito dele, a alma dele foi para o Senhor, né? Jesus estava de pé lá para recebê-lo, né? Tem outra passagem também interessante, lá em Gênesis, quando morre uma das esposas de Jacó, né? Aí eu não vou citar também por conta do tempo, mas diz a Bíblia que ela morreu e o espírito saiu dela. Olha, se o espírito deixasse de existir, não teria o sentido de dizer que ela saiu. O espírito saiu porque morreu, né? Davi, quando perdeu o filho, né? Ele diz: olha, eu vou ao encontro dele. Como é que ele poderia dizer isso? Né? Ele não pode vir mais a mim, mas eu vou. Quando eu morrer, eu vou ao encontro dele. Eu vou ao encontro dele. Então, estes homens acreditavam, irmãos, no céu. Eles acreditavam na vida da alma após a morte do corpo. Tem uma passagem lá em Provérbios que diz que o desejo do justo é para cima, né? O destino do justo, eu acho que é lá em Provérbios que diz, é para cima. O caminho do justo é para cima. Ou seja, já acreditava no céu. Eu não acredito que existia um lugar no inferno que aqueles que morriam crentes no Velho Testamento iam para esse lugar. Eu não acredito, não. Eu acredito que tanto no Velho Testamento eles iam para o céu. Claro que aonde hoje está aqueles que morreram em Cristo Jesus, estão aonde Jesus está presente, eles ainda não estavam. Eles passaram a estar depois. Quando Jesus morreu, ressuscitou, aí eu acredito que eles subiram. Mas vamos lá, terminando aqui. 2 Timóteo 4:6. 2 Epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Capítulo 4, versículo de número 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão, em outras traduções é libação, né? De sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O que é que ele está se referindo, irmãos? Está se referindo à morte dele. O apóstolo Paulo se refere à morte física. E ele estava tendo aquilo lá como uma partida. O crente, quando morre, irmãos, ele está partindo para o Senhor. Dizia Billy Graham, né? Se um dia ouvires que Billy Graham morreu, não acredite nisso. Eu apenas mudei de endereço, né? Ou seja, Billy Graham acreditava na existência do céu e também na imortalidade da alma. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12, versículo 2. Mostra que o homem tem uma alma, que o próprio apóstolo Paulo ele dizendo, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. Em verdade que não convém, a partir do versículo 2, aliás. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Como é que a alma é apenas um sopro, irmãos, um fôlego, e pode estar fora do corpo, né? Não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo e se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que
que ao homem não é lícito falar. Então, note que o apóstolo Paulo acreditava na alma, irmãos, como a parte do homem. Que ele dizia, olha, se fora do corpo eu sei que este homem, para descrever a experiência que ele teve nessa revelação de Deus em relação ao céu, ao paraíso, né? Ele usou uma terceira pessoa, né? Eu conheço o homem, que fora do corpo eu não sei, se no corpo eu não sei, Deus o sabe. Ora, se ele acreditasse que a alma deixa de existir após a morte do corpo, não teria sentido ele usar esse termo que ele usou. Agora, para concluir, irmãos, a questão do sono da alma. Quando a Bíblia fala de sono, não é o sono de muitos que já pegaram piaba aqui à noite, né? É o sono do corpo. Na realidade, quem dorme é o corpo. É o corpo. Vamos ver, por exemplo, na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Você vai perceber que ele vai falar do corpo. É o corpo que está dormindo. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem são aqui? Os incrédulos. Os crentes não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Com Ele quem? Com Jesus. O que vai acontecer, irmãos? No dia do arrebatamento, as almas daqueles que morreram em Cristo Jesus vão vir com Jesus. As almas vão entrar no corpo, né? Já ressuscitado, vai haver uma ressurreição. As almas que vierem com Cristo vão entrar no corpo e o corpo será ressuscitado. Completamente. Claro que isso, tudo que eu estou falando, irmãos, é uma coisa que a Bíblia diz que vai ser num piscar e abrir de olhos. Né? Vai ser uma coisa muito rápida, imperceptível ao olho nu. Não vai dar para perceber. Agora tem um trecho muito interessante que eu acho lá em Daniel. Acho que é Daniel 12. Daniel 12, 2, né? Diz assim a palavra de Deus. E muitos dos que dormem no pó da terra. Esse versículo é um dos mais claros que eu vejo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí a minha pergunta é, em cima desse versículo, suponhamos que o homem, o adventista esteja certo, né? E o testemunho de Jeová também, que a alma deixa de existir após a morte do corpo. Tem sentido esse versículo aqui, irmãos? A alma, muitos dos que dormem no pó da terra, não, dormem no pó. Não tem sentido nenhum, né? Absolutamente não tem sentido nenhum. Muitos que dormem no pó. Pó que é a terra. Muitos que dormem no pó. Ora, como é que ele está dormindo no pó se a alma está dormindo aqui se ela deixou de existir? Então, dormir aqui é o corpo. É a estagnação do corpo. É o dormir. Então, a expressão dormir, ela se refere não à alma do homem. O homem continua com a alma. Exatamente. É eterno. Ou seja, a eternidade, como é que a pessoa pode ser aniquilada se ele vai ter algo que é eterno, né? Vai ter algo que é eterno. E lá em Atos, capítulo 7, versículo 59, que eu até já falei isso aí,
Mas vamos ler só o versículo 59. Atos capítulo 7, versículo 59. Diz assim a palavra de Deus. Atos 7, 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Note, o espírito dele entregou Jesus, rendeu. Versículo 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quem foi que adormeceu aqui, irmãos? O corpo. A morte física. Foi o corpo. E, na conclusão, a Bíblia diz que a condenação é eterna, né? O fogo é eterno. Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, a Bíblia diz que o diabo e o anticristo serão lançados. Aliás, o diabo vai ser lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados, para todo sempre. Aí vem aquela questão: como é que a alma da pessoa deixa de existir, se ela vai ser atormentada para toda a eternidade? E outra, se o inferno é eterno, a Bíblia diz que é onde há choro e ranger de dente, que o inferno é eterno. Se o homem deixa de existir, se a alma deixar de existir, não tem sentido de dizer que o inferno é eterno, que a condenação é eterna, porque teria um momento que ele não seria condenado. E a Bíblia diz que o juízo é eterno, a condenação é eterna, ou seja, ela não acaba, ela permanece. Amém? Onde estão? Vamos ler esse último texto, né? Apocalipse 20. Acho que é o 20, 10, né? Já estavam lá, e note que eles já estavam lá, né? Onde estão, né? 20, 10. Tem o 14, 10 também. Apocalipse 20, 10 diz assim. Versículo de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde a tradução no grego é Geena, e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, para toda a eternidade. 1000 anos ainda estava lá. E para terminar, Apocalipse capítulo 14, 10. 14, 10 e versículo 11. Capítulo de número 14, versículo 10 e 11. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Note as expressões, irmãos, para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta não terão, né? De dia e de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Ou seja, aqueles que na grande tribulação forem receber o sinal da besta, eles serão atormentados de dia e de noite. É uma expressão para dizer que eles serão atormentados para todo sempre. Não vai ter um momento, irmãos. Eles vão estar lá em tormento, né? Para todo sempre. Amém. Espero que Deus tenha dado para